O mandado de injunção necessita de decisão de mérito. Não cabe liminar, como nós vimos que cabe no mandado de segurança, aqui não cabe. Diga lá. Até porque também em várias situações, ocasiões, o próprio Congresso é comunicado da omissão legislativa, né? É isso que eu quero que ele me perguntou ainda agora, que eu estou deixando agora para o final para explicar. Porque a curiosidade da aula de mandado de injunção, essa questão que nós vamos discutir aqui no final. Tá? Eu concordo, vocês vão dizer assim, poxa, mas o mandado de injunção, se for por essa corrente aqui, fica sem eficácia. Eu vou colocar a minha posição, queria que vocês colocassem a posição de vocês, mas é preciso que a gente denuncie aqui esse problema, entre aspas, do mandado de injunção. Que é justamente esse, decisão e efeitos do mandado de injunção. Chegamos na questão. Existem, gente, duas posições quanto aos efeitos do mandado de injunção, tá? Existe a posição concretista e existe a posição não concretista. Vou repetir. Existe a posição concretista e existe a posição não concretista. Mas o que é isso? Na posição concretista geral, o judiciário, no processo de julgamento do mandado de injunção, ao se deparar com uma norma não regulamentada, ele reconhece a omissão inconstitucional e com sua decisão faz gerar efeitos concretos, ou seja, posição concretista. Mas qual é a crítica que se faz? Amigo, vai ter gente que vai dizer assim, mas professor Franklin, o judiciário não pode legislar, não pode regulamentar a norma e usurpar a função do poder legislativo. Mas vamos lá, o poder legislativo não teve a norma, não era obrigação dele regulamentar, e o judiciário não tem a função de prestar uma tutela jurisdicional para ti. Se você está entrando com mandado de injunção, mostrando que aquela norma não foi regulamentada, não teria mais eficácia se eu pudesse gerar um efeito concreto logo dessa norma e regulamentá-la através de uma decisão judicial? Sim. Em tese, sim. Mas esses efeitos podem ser interpartes ou erga omnes, ou seja, só para aquela parte ou erga omnes. No exemplo que eu dei ainda agora, imaginemos que você, meu amigo, você vai lá, você entra com esse mandado de injunção para regulamentar esta norma malfadada que é o imposto sobre grandes fortunas. E aí, meu amigo, você vai atrair toda a ira dos empresários contra você. Imagine que o judiciário, então, ele, com a decisão, gerasse efeito concreto, mandasse regulamentar, já dissesse como é que tem que ser regulamentado, e desse uma decisão erga omnes. Todas as empresas do Brasil, a partir de agora, terão que pagar esse imposto. Olha que imbróglio, que problema. Essa decisão poderia ser somente entre as partes, mas como é uma regulamentação que envolve todas as empresas brasileiras, ela teria efeito, com certeza, nesse caso, erga omnes. E aí? Neste último caso, essa normatividade geral permaneceria até a edição do respectivo ato normativo desejado. Pergunta-se também aí, professor Franklin, tendo o judiciário esse poder que não tem, eu quero dizer que não tem, ele decidiria e editaria
essa regulamentação até que o Congresso Nacional regulamentasse a norma? Ou não haveria necessidade? O Judiciário já bateu o martelo, o Congresso nem precisa regulamentar. Uma outra pergunta. Porque eu poderia dizer assim, tudo bem, beleza, concordo com você. O Poder Judiciário não tem poder de criar uma norma, regulamentar uma norma, mas ele pode dar uma decisão dando validade àquela regulamentação até que o Congresso Nacional regulamente. Não poderia? É uma outra questão. Meu pendrive está em casa, que tirou também. Tá bom, depois a senhora me dá, depois. Então, é uma outra questão. Essa mulher, ela me tira do sério, você vê, né? Ela veio chorosa, vê que inclusive a Globo já está ligando para ela, porque ela fez um drama pior do que aquela novela das 9 agora. Eu disse, calma, tudo tem jeito para essa, só não tem jeito para a morte. Aí ela começou a ficar mais calma, nem almoçou essa mulher, uma sacrificada, coitada. Bom, a posição concretista individual. Tudo bem, eu decido, mas o Poder Judiciário pode editar, pode regulamentar, mas gera efeito somente entre as partes que impetraram o mandado de injunção. Essa posição é incompleta. Porque como é que tu poderias, por exemplo, entrar com mandado de injunção para regulamentar cobrança sobre grandes fortunas da Apple, da Samsung, e as outras empresas não pagariam? Ah, mas ela teve só decisão individual entre eu e a Apple. Não faz sentido. Seria desigual, ilógico, desproporcional você só condenar aquela entre as partes. Essa posição aqui está descartada. E a posição não concretista, né? Que, segundo essa posição, que é a posição dominante do Supremo, que quero ressaltar que tira a eficácia do mandado de injunção, segundo ela, tem o poder, o Judiciário, de reconhecer a omissão do poder público, mas não tem o poder de reduzir efeitos não concretos. Ele não tem o poder de regulamentar. Ele reconhece, beleza, não houve ainda a regulamentação do imposto sobre grandes empresas, mas ele não pode dizer, através da sentença, regulamento que seja cobrado o imposto assim, 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 porque não cabe a ele fazer isso. Nesse ponto tem lógica o que o Supremo está decidindo aqui, mas não tem eficácia. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Para que o mandado de injunção tivesse efetiva eficácia, né, fosse eficaz, seria uma decisão judicial que, além de dizer que a norma não foi regulamentada, regulamentasse através da decisão judicial. Mas eu não posso dizer isso porque o Judiciário não legisla. E ele estaria usurpando a função do Legislativo e violando um princípio federativo, né? Porque você tem União, Estados e Município, e os três poderes, Judiciário, Executivo e Legislativo, um não pode tomar o lugar do outro. Tá, e como é que fica então? Fica essa posição aqui, em que ele reconhece a omissão por parte do poder público e não regulamentou a norma, e essa norma aqui, ele vai comunicar, e aí vem a resposta aqui, ó. Vem a resposta aqui no caso concreto da jurisprudência. Ele vai comunicar o Congresso, o Senado, né? Para que o Senado, então, possa providenciar a regulamentação da norma, mas a pergunta que não quer calar, mas aí, professor Franklin, se o Congresso Nacional não regulamentar a norma, não tem como fazer, fica ineficaz. Então eu trouxe para vocês aqui uma decisão do Marco Aurélio,
que diz o seguinte: caso concreto e jurisprudência. O ministro Marco Aurélio, informativo Supremo 442. Olha esse caso. Poderia até ser um dos casos concretos de vocês. O tribunal iniciou o julgamento de mandado de injunção impetrado contra o presidente da República por servidora do Ministério da Saúde, ela é do Ministério? Mas não é o exemplo dela, tá? Essa mulher, ela me inspira. Se eu vou buscar um exemplo, a homenageá-la, mas não é ela. Então, servidora do Ministério da Saúde, auxiliar de enfermagem, é o seu caso também. Olha, mas não é ela, hein? Não é ela. No qual pleiteava seja suprida a falta da norma regulamentadora a que se refere o artigo 40, parágrafo 4º, a fim de viabilizar o exercício do seu direito à aposentadoria especial. Caso dela, mas não é ela. Me inspirei nela, mas não é ela, tá? Ela fica emocionada, vê que ela já está sorridente, já está mais calma agora. Então, é uma coisa simples, gente, ó. A Constituição Federal não previu a aposentadoria especial para o auxiliar de enfermagem? Previu. Ela regulamentou? Não. Cabe mandado de injunção? Cabe. Aí, essa nossa querida servidora do Ministério da Saúde, auxiliar de enfermagem, ingressou com esse mandado de injunção para viabilizar o exercício do direito seu à aposentadoria especial. Até aqui tá tudo bem, né? Tá todo mundo entendendo aí? Vamos prestando atenção, que pode ser o caso de vocês. Vê que são exemplos que podem encaixar em cada um caso concreto aí. Vamos lá. Haja vista ter laborado por mais de 25 anos, é o caso dela, né? A senhora trabalhou por mais de 25 anos? Com certeza, né? Embora ela tenha a cara de 18, você vê que ela tá... Trabalhou por mais de 25 anos em atividade considerada insalubre. Por quê? Porque ela trabalha na vacinação, trabalha com problema de endemias, e ela pode eventualmente, inclusive, contrair uma doença como uma gripe, como o que mais? Tuberculose, varíola, difteria, coqueluche, o que mais? Sarampo, não é isso? Então, tá vendo aí como tá direitinho o teu caso aqui? Tá vendo? Eu já tô te dando macete. Bom, o ministro Marco Aurélio, relator, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ela para, de forma mandamental, injunção, né? Adotando o sistema do regime geral da Previdência Social, assentar o direito da impetrante à aposentadoria especial, de que trata o parágrafo 4º do artigo 40. Inicialmente julgou adequada a medida de mandado de injunção, asseverando que, com o advento da emenda constitucional 2098, não há mais dúvida quanto à existência do direito constitucional à adoção de requisitos e critérios referendados para alcançar a aposentadoria daqueles que tenham trabalhado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. É para que o Marco Aurélio foi inteligentíssimo. Ele regulamentou a norma? Não. Ele pegou uma norma que já existia, que era uma norma geral, prevista numa lei previdenciária, e aplicou por analogia a ela, que tinha direito à aposentadoria especial, e com isso ele resolveu o problema e tornou efetivo o mandado
E não se comprometeu, porque ele não fez nenhuma ingerência no Congresso. Ele pegou e disse, não, ela pleiteou a norma não foi regulamentada, o Congresso não regulamentou, não vou mandar o Congresso regulamentar, não. Eu peguei uma norma aqui, que me serve analogicamente, e vou aplicar o caso concreto dela. Pronto. Similar à questão do direito à greve. Por quê? Ah, bom, eu não sabia. Então o direito à greve do servidor público também foi regulamentado através do mandado de injunção com uma interpretação analógica? Analógica à CLT. Analógica à CLT, pronto. Tá aí mais uma que eu aprendo, eu sempre aprendo alguma coisa aqui, né? Então você entendeu, meu amigo, você que está aí, ele tá, não vou nem falar o que ele está fazendo, ele estava limpando o salão, mas tudo bem, deixa para lá. Ele estava ali distraído, bom. Então você entendeu? Ele pegou, foi muito esperto. Ele não vai mandar o Congresso Nacional regulamentar, que não vai regulamentar. Ele pegou uma norma que ele podia se valer analogicamente e aplicou para ela e fim de papo. Então é assim que você tem que fazer com um bom profissional da área do direito. Tentar, nesse raciocínio do Marco Aurélio, o mais fácil é esse. Nós não vamos discutir a posição concretista, não concretista, se eu vou interferir no trabalho do legislativo ou não. Pega-se, pleiteia-se uma norma analógica, então ele pegou essa norma, aplicou o caso concreto, resolveu o problema da nossa auxiliar de enfermagem, ficando suplantada, portanto, a jurisprudência do tribunal, no sentido de ser mera faculdade do legislador estabelecer por meio de lei complementar as exceções relativas a essa aposentadoria. Lógico que nesse caso a decisão dele vai ter efeitos interpartes, né? E não vai ter efeito erga omnes, só vai valer para aquela pessoa que pleiteou. Mas resolveu o problema da pessoa? Resolveu. Foi eficaz? Foi. Agora a questão... ele foi inteligente, né? A gente tem que ser inteligente para poder fazer a aplicação do direito. Agora você perguntou a questão do tempo. Formule a sua pergunta novamente. Pode perguntar você aqui, você. Se após a sentença do juiz encaminhar ao Senado, tem prazo para poder isso? Pois é, agora respondendo a tua pergunta. Se o juiz for esperto e aplicar analogicamente, como foi essa decisão aqui, ele não precisa nem mandar para o Senado Federal. Qual a experiência que a gente tem quando se manda para o Senado? O Senado dá o embargo de gaveta. E aí a norma nunca vai ser regulamentada. Tá certo? Então entenderam essa questão aqui da enfermeira? Posso colocar num caso concreto aí, dar uma castigada boa na correção? Sim ou não? Então, há certa necessidade de sermos racionais e estarmos mais íntimos ao dicionário, pois conhecimento faz bem à alma, e aprender diferença entre diplomacia, educação, de hipocrisia, com certeza é crescer em conhecimento e autocontrole. Olha aí! E com essa frase nós terminamos mandado de injunção. Pergunto para vocês. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento e pela obrigação. Obrigado pela turma, pela atenção. Eu pergunto alguma dúvida, alguma pergunta?